Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo de Pentateuco. E hoje nós vamos estar estudando o último dos 5 livros, Deuteronômio. Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e hoje nós vamos estar estudando Deuteronômio. Para efeito didático, nós vamos fazer como nos outros livros, separar em 2 aulas. Hoje nós vamos iniciar com o nome, propósito, estrutura, as mensagens de Moisés e o credo. E na aula de amanhã a gente vai estar falando especificamente das 3 mensagens nos 3 lugares e o relato da morte de Moisés e a passagem do cajado, digamos assim, para Josué. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, faça seu comentário, sua pergunta. Deus abençoe você. Vamos à aula de hoje. O nome do livro Deuteronômio, retirado da Septuaginta, significa literalmente esta segunda lei. É uma repetição de tudo aquilo que Deus já havia repassado a Moisés. No texto hebraico, o livro São Estas Palavras. Esse é o título na Bíblia hebraica. Nós já mencionamos que na Bíblia hebraica os 5 primeiros livros são mencionados como Torá. Então a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E qual é o propósito do livro de Deuteronômio? A gente observa aqui no livro de Deuteronômio há uma repetição. Moisés faz nos seus discursos uma repetição de tudo aquilo que ele já havia falado ao povo. A gente nota que na saída do Egito houve um censo, nós mencionamos no livro de Números. E neste censo foram contados 603.550 homens com 20 anos acima. E essas pessoas pereceram no deserto. Então havia uma repetição, uma necessidade de repetir todos aqueles ensinamentos para os que tinham 20 anos abaixo, que são justamente as pessoas, os homens que vão entrar na terra prometida. E essas palavras de exortações que o discurso de Moisés vai estar dando é justamente para que haja um encorajamento ao povo, mas ao mesmo tempo ela vai dar um alerta, porque ele vai mencionar aqui as murmurações, a infidelidade, tudo aquilo que o povo fez durante o deserto e que provocou a ira de Deus, teve consequências. E esse alerta aqui no discurso de Moisés era justamente para que o povo não repetisse os mesmos erros que os seus antepassados haviam cometido. Depois a gente observa a estrutura e o conteúdo do livro. A gente observa que Moisés já tinha consciência de que não entraria na terra prometida. E ele profere esses 3 discursos. O primeiro foi pronunciado além do Jordão, na terra de Moabe, no capítulo 5. O segundo foi além do Jordão, na fronte de Bet-peor, na terra de Seom, capítulo 4, versículo 46. E o terceiro vai ser na terra de Moabe, vai ser no capítulo 29, a gente vai ver isso. E após esse terceiro discurso, o livro vai ser encerrado com a passagem da liderança de Moisés a Josué e o registro da morte de Moisés. E a gente vê que o livro ele é dividido em 4 sessões. A primeira é o primeiro discurso, que é do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43. Então, nesse intervalo, nós temos uma introdução, o resumo histórico dos atos do Senhor e as obrigações de Israel para com o Senhor. Depois, a gente vai ter, do capítulo 4, do versículo 41 ao 43, notas sobre as cidades de refúgio, onde elas são mencionadas. E essas cidades de refúgios eram cidades que estariam sendo utilizadas para
refugiar aqueles que tivessem cometido algum crime, algum pecado involuntário, para que o vingador de sangue não os pegasse e os matasse. A segunda sessão é o segundo discurso de Moisés. A partir do versículo 44 do capítulo 4, a gente tem a introdução. Depois, no capítulo 5, nós temos os 10 mandamentos. No capítulo 6, o grande mandamento. Capítulo 7, terra da promessa e os seus problemas. No capítulo 8, a partir do versículo 1 e até o 5, lições dos atos do Senhor e a reação de Israel. As alternativas diante de Israel no capítulo 11. Os outros mandamentos no capítulo 12. A instituição do cerimonial no capítulo 27. A maldição pela desobediência, a partir do versículo 11 do capítulo 27, e a bênção pela obediência no capítulo 28. E no partir do versículo 15 até o 68, também do capítulo 28, nós temos a maldição pela desobediência. E aí se encerra a segunda sessão. Na terceira sessão, nós temos o terceiro discurso de Moisés. A partir do versículo 20, temos propósito da revelação do Senhor, proximidade da palavra de Deus, escolha colocada diante de Israel. E na quarta sessão, finalizando o conteúdo, a estrutura do livro, nós temos Moisés nomeando Josué no capítulo 31, o cântico de Moisés no capítulo 32, a bênção sobre as tribos no capítulo 33 e no capítulo 34, do versículo 1 ao 12, a morte de Moisés sendo registrada no livro. E qual a mensagem principal que a gente observa no livro? O capítulo 6, dos versículos 4 e 5, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O credo israelita, ou a Shema, primeiro diz que Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Portanto, outros deuses não deveriam e nem poderiam ser adorados. Aqui nós temos o conceito de monoteísmo, ou seja, existe apenas um Deus. Israel precisava estar atento a este preceito. O segundo aspecto que Israel deveria ter era de amar esse único Deus. O amor, a devoção e o serviço pertenciam apenas ao Senhor. Não poderia ter de maneira nenhuma dedicação a outros deuses. O credo ele é tão importante na construção religiosa da vida do povo que o Senhor ordenou que estas palavras fossem ensinadas aos filhos, andando, deitando, levantando, que fossem por sinal nas mãos, na testa e que fosse escrita nos umbrais das portas, conforme Deuteronômio 6, 7 a 9. E a gente observa a preocupação que Moisés tinha com o povo, de fazer com que aqueles que não tiveram acesso aos ensinos, aos preceitos que foram repassados, aqueles que de 20 anos para cima morreram no deserto, preparando o povo. A mensagem é preparando o povo para saber como se portar depois de conquistar a terra prometida. E na próxima aula nós vamos estar observando os 3 discursos mais detalhadamente. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe sua família, seu lar, em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo a Deus.